empolgada com esse programa de hoje. A Galeria das Flores até me trouxe essas flores brancas para enfeitar o nosso estúdio, porque Rodrigo Simões, vereador, jornalista e atualmente presidente da Câmara Municipal, nos deu a alegria de estar presente aqui no nosso programa, como ele havia prometido, viu, gente? E posso dizer, foi ponta firme. Rodrigo, você me disse que quando se passassem 6 meses você viria de novo, verdade. E foi ponta firme. Cumpriu exatamente o que prometeu e de primeira. Obrigado por ter vindo, Rodrigo. Eu que agradeço, Vera, a oportunidade de poder falar para o seu telespectador, prestar conta mais uma vez agora nesse balanço de 6 meses, primeiro semestre aí frente à Câmara de Ribeirão Preto, nesse programa de férias, no qual a Valentina vem a brilhantar ainda mais o programa da Vera aqui na TV+. Que alegria estar com vocês, viu? Bom, nós, tanto você como eu, já temos os nossos pais, que foram amigos durante muito tempo. Exato. Você mais novo do que eu, mas aí na luta, na vida jornalística juntos. Bom tempo. A gente é muito família. Exato. E propagar o tesouro, que é a gente estar sempre todos juntos, é sempre um momento muito gostoso. Lindo, é maravilhoso, e a sua abertura com a Valentina foi muito gostoso. Foi Que bom, Rodrigo, que bom. Rodrigo, 6 meses de mandato, a gente estava aqui comentando um pouquinho antes de entrar no ar, essa significância, você no seu segundo mandato, né, por obra de toda essa tragédia que aconteceu com o Ribeirão Preto, com a nossa Câmara, com a nossa Prefeitura, né? Você acabou sendo uma peça fundamental, se tornando presidente da Câmara, e se bem eu acompanhei, Rodrigo, eu senti tanto por parte dos seus colegas, como dos secretários de governo que a gente teve a oportunidade de vir aqui, você teve um papel muito importante na conciliação da nova Câmara com o novo governo. O que significou isso para você, Rodrigo? Vera, é um momento muito importante, estou muito feliz com esse momento da nossa carreira política. Eu posso destacar nessa trajetória também, viu, Vera, a greve dos servidores públicos municipais de Ribeirão Preto, no qual nós tivemos uma participação direta, objetiva, uma participação muito importante num momento em que faltava diálogo, faltava algo mais entre executivo e o servidor de Ribeirão Preto. Não tinha uma proposta concreta, tinha sim uma proposta de 0 de aumento, ou seja, inadmissível, a gente entende dessa forma, é inadmissível. Eu comecei a conversar principalmente na Secretaria de Governo, com o secretário Nicanor Lopes, e a partir dali começamos a criar realmente um vínculo forte e graças a Deus, graças a muito trabalho, muita conversa, nós conseguimos que essa greve terminasse em Ribeirão Preto, talvez uma das greves mais longas dos últimos tempos na cidade de Ribeirão Preto. Além de mais longa, ela foi mais um marco dessa tragédia, reflexo de toda essa desgovernança que aconteceu com Ribeirão Preto. Dos últimos 8 anos. Infelizmente, está refletindo. Algumas coisas ainda vão refletir, estão refletindo. Como hoje, se a gente pegar aí a saúde de Ribeirão Preto, a educação. Os buracos. Os buracos estão problemáticos ainda, Vera. A população não aguenta. Inclusive, é um dos assuntos que eu quero estar conversando com você, mas, assim, até voltando um pouquinho no que eu estava falando. Você foi um conciliador, principalmente num governo novo, que não sabia o tamanho da bomba que estava enfrentando. E para você, eu diria que para a maioria das pessoas, você surpreendeu com seu desempenho. E 6 meses, Rodrigo, já dá para avaliar, porque dizem que antes de 1 ano é impossível a gente estar medindo, qualificando um governo, principalmente quando não é um governo de continuidade, né? Como é que você avalia esses primeiros 6 meses? Primeiro, do ponto de vista Câmara Municipal, o relacionamento da Câmara com a Prefeitura. E depois a Prefeitura em si. Vera, esses primeiros 6 meses foram de um trabalho muito intenso dentro da Câmara, todos os vereadores se movimentando, buscando. Nós encontramos, na verdade, uma Câmara dilacerada.
administrativamente falando, então, com muitas coisas Rodrigo, erradas. eu tô rindo, porque diz que até os antigos estavam reaprendendo a trabalhar. A coisa, agora, no começo da nova gestão, primeiro tinha os novos, né? Que foram 19 novos. Foram 19 novos, que chega com gás total. Com gás. E mesmo os outros tiveram que reaprender, porque acabou aquela cúpula que não participava, que não... Hoje, para você ter uma ideia, as comissões permanentes, que até então eram decorativas. Eram decorativas, sim, em gestões anteriores. Né? Hoje elas estão trabalhando num ritmo muito forte. As comissões especiais de estudos a todo vapor, as CPIs na casa, isso a mesa está tendo cuidado também, a nossa presidência, a nossa mesa diretora está tendo esse cuidado de acompanhar, de cobrar. Quando a gente percebe que alguma CPI, alguma CE passou um prazo maior para se reunir, a gente vem e cobra. Lógico, cobra com todo respeito, respeitando o vereador. Claro. Mas a gente aponta, o não presidente... Deixa mais não deixa a coisa caminhar. Tem que trabalhar realmente, buscar se envolver, Quantas CPIs reunir. Hoje estão rolando na Câmara? Hoje estamos com Rodrigo? 6. O limite é 5, você vê que nós já passamos uma a mais, 6. Finalizamos a CPI do anexo há 2 semanas e a casa está aberta, viu? Eu falo para os vereadores, quem quiser implantar CPI na casa está aberta. É só documentar. Diferente de governos anteriores, de anos anteriores, quando a gente não podia pensar em falar em CPI. CPI que dentro você já da era casa. Cortado. Então, a Câmara está trabalhando muito, todos estão trabalhando. Nós fizemos um balanço nesse primeiro semestre, Vera, para você ter uma ideia, em relação à mesa anterior, mesmo aumentando em 5 cadeiras, 5 gabinetes, aumentando a despesa aí, absurdo, nós economizamos 3 milhões de reais. Olha só. Sem contar que nós pagamos no início de janeiro todo o acerto da legislatura anterior, no total de 1,5 milhão de reais, e acertamos também nesse primeiro semestre as licenças prêmios, totalizando 2 milhões de reais. Então, se você for levar à risca, nós fizemos uma economia de mais de 6 milhões de reais. Ou seja... E aumentando em 5 cadeiras, hein? Gestão responsável exato, é possível. Exato, né, Vera? Isso eu falei no seu programa aqui logo no início do ano, quando você fez um programa com a gente, falando das perspectivas, e a gente já visualizava o que seria uma gestão democrática, uma gestão aberta, onde todos os vereadores participam, viu? De forma direta. Eles têm contado isso pra gente aqui, né, pessoal? Os vereadores que vêm aqui têm nos contado isso. A gente faz questão, nunca o presidente está falando no singular, mas sempre no plural, é a Câmara, são os 27 vereadores que estão trabalhando, que estão fazendo economia. E, aliás, aproveitando a sua audiência, nós em conjunto, na companhia do prefeito Duarte Nogueira Júnior, nessa parceria inédita, pela primeira vez em Ribeirão Preto, nós vamos destinar agora 2.200.000 reais para as entidades beneficentes de Ribeirão Preto. Que estão desesperadas. Isso é uma economia da Câmara. Que vai ser distribuída. Quando eu cheguei no prefeito Duarte Nogueira, nós chegamos no dia 3 de janeiro, nós fizemos esse pedido. Prefeito, no final do ano a Câmara tem um repasse para a Prefeitura e nós gostaríamos que parte desse repasse fosse destinada, canalizada para as entidades, para as nossas creches. E o Nogueira, no primeiro momento, aceitou. E nós agora, há cerca de 30 dias mais ou menos, nós oficializamos essa doação através de um projeto de lei, ou seja, as entidades vão receber agora, nos próximos dias, 1.100.000 reais e em novembro mais 1.100.000 reais. Isso é uma notícia muito bonita, não diria nem boa, né, gente? É uma notícia bonita, responsável, chama-se participação com responsabilidade social. É o que nós precisamos, sem dúvida. Na verdade, viu, Vera, é um 13º e um 14º a essas entidades. É. As entidades que você conhece bem, que você sabe o trabalho que elas fazem, que elas realizam. E aí tem que fazer pizza, fazer feijoada, fazer baile, fazer show de chá prêmios, beneficente. Chá beneficente. Enfim, uma série de coisas, porque eles têm 12 repasses mensais por ano. Com essa iniciativa da Câmara e da Prefeitura, eles terão agora, além das 12, mais o 13º. Podem programar aí as melhorias e tudo mais. Com certeza. É um alívio para eles, né? É um alívio. Com certeza. Não que vai resolver o problema deles. Eu sou uma das fundadoras do Caribe. Aí, e agora voltei à ativa, faço parte da diretoria. Os repasses federais, que a Prefeitura em alguns meses até nos salvou, antecipando, o ano passado foi um horror.
né? Então, em nome de todas as entidades, eu estou agradecendo ao presidente da Câmara, ao prefeito Duarte Nogueira, o empenho nesse sentido. Ô Vera, e a gente torna isso público, essas entidades no qual você representa, vocês fazem, na verdade, o trabalho que é obrigação do poder público. Eu sei. O que as entidades fazem é obrigação do poder público. Então, nós temos que sim que buscar melhorar cada vez mais esse atendimento, esse repasse às nossas entidades. E vamos trabalhar nessa linha, nessa linha. Deus quiser. Você citou a CPI do anexo. Ficou famosa por todos os problemas. Faz uma atualização aqui para os nossos telespectadores. Inclusive... O que virou a CPI do anexo? A CPI foi finalizada, o relatório final feito pelo relator, o vereador Isaac Antunes. Essa CPI foi presidida pelo vereador Otoniel Lima. Inclusive, nessa segunda-feira, dia 24 de julho, estivemos, eu e o vereador Otoniel Lima, em São Paulo, no Ministério Público, e na oportunidade até nós fomos muito bem recebidos, almoçamos com os procuradores do Ministério Público, o doutor Felipe Locke Cavalcante, doutor Molinaro, enfim, os procuradores que nos recebeu, nós protocolamos o relatório da CPI no Ministério Público em São Paulo, na Procuradoria-Geral da República e também no Tribunal de Contas, que tem na presidência hoje o ex-deputado Sidney Beraldo. O Vera, que essa CPI apurou, então, apurou de fato? Irregularidades, sim, na obra do anexo. Valores que não estão dentro da realidade. E eu tenho, viu, Vera, eu falo aqui com muito carinho, muita alegria até, quando nós assumimos a presidência da Câmara, nós não demos um centavo para essa obra. Paramos tudo, literalmente. Nós fomos rigorosos, radicais. Não, para-se, não dá um centavo. A Câmara não paga mais um centavo. Foi pago até o ano passado. Do total de 6 milhões e 800 foram pagos 6 milhões e 400. Ou seja, tem apenas 400 mil para pagar. E a obra crua daquele jeito. Crua daquele jeito. Em cima do que foi apurado, as irregularidades, qual será o próximo passo? Vai ser refeito o projeto, por exemplo? Eu acredito que o primeiro momento o Ministério Público vai abrir sindicância para apurar aí as irregularidades. E eu pedi, ao mesmo tempo que nós pedimos, lógico, que seja apurado os problemas, as falhas, que a gente tenha uma alternativa para seguir. Porque também nós não podemos deixar aquele anexo ser transformado num elefante branco. E a gente sabe que parado vai virar pior, dá mais prejuízo ainda para o erário público. Então, nós estamos buscando, por isso que eu tive o cuidado de ir a São Paulo, pessoalmente, conversar com o pessoal, da gente buscar aí num curto espaço de tempo uma alternativa para finalizarmos pelo menos a obra. Para depois a gente pensar em outras coisas, pensar em imobiliário, pensar em ar-condicionado, enfim, pensar em outros passos. Tecnologia também, né? Mas no momento nós temos que finalizar a obra. Esse é o objetivo para não deixar esse prédio ser transformado num elefante branco. Esse é o meu desejo, foi isso que eu passei ontem aos procuradores, ao Tribunal de Contas, enfim, que a gente possa achar aí o equilíbrio. Lógico, seja apurado, sim, as irregularidades sejam apuradas. Que a gente busque aí da melhor forma, mas que tenhamos a possibilidade de dar sequência nesse trabalho e finalizar essa obra que, na verdade, é para a população de Ribeirão Preto, é para atender o povo de Ribeirão. Só complementando, para a gente não ficar só nesse assunto, muitos dos vereadores que estiveram aqui sempre criticaram muito o projeto. Não tem iluminação, não tem janela, não tem acessibilidade, não tem comunicação com o prédio antigo. De que vocês vão mexer além de dar continuidade, não tem como. Vera, não tem, porque vamos ter que engolir aquele... Vamos ter que engolir. O termo é exatamente isso. Engolir uma obra indecente. Essa é a verdade. Um projeto nojento, um projeto ridículo. Eu fiquei apavorada quando eu fui lá, gente. Não tem sustentabilidade. Onde já se viu você estar num gabinete e não ter luz natural. Pois é. Não tem luz natural. Pois é. E outra coisa, fizeram de uma forma que os vereadores, para blindar vereador, que os vereadores... Que nem corredor de hospital, né? Exatamente. Não, mas o vereador iria chegar no prédio, pegar o seu elevador privativo e passar num corredor onde somente o vereador tem acesso. É igual ao hospital. O hospital, todo mundo sabe, né? Tem os corredores dos quartos, dos pacientes e tal. Aí, internamente, tem aqueles corredores que é onde circulam os medicamentos, os enfermeiros, os médicos e tal, para ter maior agilidade. Aí tem uma função. O corredor interno é para facilitar o fluxo
de operacionalidade. Agora, isso. quando eu vi no projeto da Câmara que os vereadores iam ter esta privacidade, que o gabinete do presidente tem 1.000 metros. Não chega a ter 1.000 metros. Mas é quase. É bem grande. Não, tem um tamanho interessante, mas não chega a ter 1.000 metros. Não, mas tem... É o dobro dos demais. Eu não vou precisar para você quantos metros quadrados tem cada gabinete. Mas só de você já está dizendo para nós que a próxima etapa será feita com consciência. Sim, precisa. E eu falei desde o responsabilidade. princípio, até quando eu vim aqui da primeira vez, Vera, você vai lembrar que eu disse que eu só iria tocar essa obra com um aval do Ministério Público. Caso contrário, eu não vou pôr minha mão. Que é o que você Pra está quê? fazendo. Porque eu não vou avalizar o que fizeram lá atrás. É verdade. Imagina. Agora, antes da gente passar para o próximo bloco, a sua relação, a relação da Câmara Municipal, não a sua, da Câmara Municipal com o prefeito Duarte Nogueira. A gente conversou com muitas pessoas, inclusive aqui no programa, que era uma relação que estava muito estranha, que o prefeito não estava dando abertura, que estava havendo um certo clima entre a Câmara, os vereadores, comissões e a Câmara Municipal. Daí a minha pergunta, como é que está hoje, depois de 6 meses de convivência? Vera, são 27 vereadores e é lógico, a convivência não vai ser 100% harmoniosa, você não tem a dúvida disso, sempre vai Até ter por isso que vocês uma estão lá. coisa ou outra e a gente procura, eu como presidente, apagar incêndio, trazer os vereadores, leva no palácio, conversa, enfim, levando demandas para lá. É fundamental ter esse contato Câmara e Prefeitura, tem que ter, isso é fundamental. Nós tivemos na semana passada, só para exemplificar aqui para você, um problema em relação aos buracos da cidade. Quando faleceu uma mulher de 52 anos lá no Parque Ribeirão Preto, os vereadores ficaram revoltados. A população está revoltada, população está... Os vereadores são nossos representantes. Aí o que acontece? Os vereadores estão nas ruas, a população cobra e cobra com razão. Claro. Tem que cobrar mesmo. O que nós fizemos? Nós fomos até o prefeito levar isso daí. Eu prefeito, imagino a situação algo do prefeito, precisa ser Rodrigo, feito. porque ele sentou aqui nesse mesmo bate-sofá e disse que seria uma prioridade, e ele fez uma série de promessas. Se você conhece, até quero convidá-lo para vir aqui de novo, poder falar para a gente, porque acho que ele não está conseguindo. Infelizmente não. Porque... Sou obrigado a dizer isso, sim. Infelizmente não está... a cidade não está satisfeita. É lógico, o início de governo, nós demos todo o crédito possível, continuamos a dar o crédito a essa gestão, que eu tenho certeza será uma grande gestão para Ribeirão Preto, mas nós precisamos de ações, de atitudes. Nós precisamos realmente, a população não aguenta mais. E além de tudo isso, está de dinheiro. Nós temos dinheiro para fazer isso? Nós temos que achar uma saída, temos que buscar uma alternativa, que você de repente tire de algum lugar, canalize e vamos atrás de emendas, seja em Brasília, seja em São Paulo. Nós temos os deputados de Ribeirão Preto, são 3 estaduais, um federal. Vamos buscar alternativa. Eu cheguei até, para você ver, eu estava tão desesperado, que eu cheguei a propor ao governo que decretasse estado de calamidade em Ribeirão Preto por causa dos buracos. Mas, no intuito de buscar emendas, de buscar dinheiro lá fora. A gente não está muito longe da calamidade. É só você assistir jornal, você andar por Ribeirão Preto, a coisa está perigosíssima. E a partir do momento que se tem uma morte, eu estou falando de uma, nós tivemos 3 nos últimos meses em Ribeirão Preto. Tivemos 3. Mas eu falo que a partir do momento que teve uma morte, já é um motivo suficiente para, para tudo, vamos sentar, vamos montar uma força-tarefa e vamos ver o que vai acontecer. Da forma que está, eu repito e falo aqui publicamente, a conversa que tivemos com o governo. Aliás, em pleno recesso, 12 vereadores na semana passada, nós estivemos em 12 vereadores no Palácio reclamando. Algo precisa ser feito, não dá mais para ficar no discurso, para ficar programando, nós vamos fazer isso. Não, tem que fazer, gente, já. Bom, agora a pergunta que não pode calar, se vocês estiveram lá em 12 fazendo isso, qual foi a resposta do governo? O governo na sexta-feira, isso foi na terça-feira da semana passada, na sexta-feira o governo convocou uma coletiva dizendo o tanto de buracos que foram tampados e colocando um cronograma que vai atender até o final de agosto as demandas da Câmara. Só isso não resolve, vou ser sincero. Com certeza não. Só isso não resolve. Com certeza não. Só isso não resolve. Nós temos que saber
quanto que tem para investir. Essas emendas parlamentares, aliás, até aproveitando a sua audiência, estão falando muito em emendas parlamentares. Cadê essas emendas? Então estão fazendo umas propaganda antecipada. O deputado tal deu tantos milhões, deu tantos mil. Cadê? Será que os nossos deputados não estão... Vamos mostrar a transparência, essa transparência que a gente está colocando na Câmara, que a Prefeitura mostra agora, olha, o deputado fulano de tal destinou 1 milhão, a verba já está aqui, já chegou. Olha, a verba não chegou, o trâmite está assim. Nós temos que ter transparência, porque agora... Foi muita propaganda e pouca ação. Inclusive, houve o alardeamento de que uma verba de 17 milhões já teria sido destinada. Tá certo que algumas partes de Ribeirão a gente sabe que existe a burocracia, nós entendemos, mas peraí, então explica para o povo. Olha, é isso que está faltando. É burocrático, mas o trâmite está assim. Está nesse pé, para a gente saber. Pois é. O que nós não podemos mais, e já cansou, de fato cansou todo mundo. Não, a gente não aguenta mais. Inclusive a Câmara Municipal, os vereadores cansaram, de tanta reclamação de buracos na cidade. Algo tem que ser feito. Pois é. Pegar os pontos chaves da cidade. Eu não queria estar no lugar desse prefeito, um exemplo aqui, tudo bem que é na Zona Sul, mas é um exemplo que tem um trânsito intenso. Fiuza com a Chile. Gente, nós não podemos ter uma situação como aquela. E te dou um exemplo, no outro extremo da cidade, na Avenida Dinarise, no Portinari, lá na Vila Virgínia, na Rua Afonso Arinos. Ou seja, nós temos caso por toda a cidade e tem que ter uma ação imediata, sim. O secretário assumiu, Vera, sabendo do problema. Exatamente. Ele não foi colocado lá à força, ele não está lá contra a vontade dele, ele sabia da situação. Então, o secretário de infraestrutura, ele tem que parar, analisar, saber o que ele fez até agora. E dar alguma satisfação mais concreta toda a satisfação para a população de Ribeirão Preto. É isso Rodrigo, eu acho que se fossem só os buracos, por isso que eu digo, eu não queria estar no lugar do Nogueirinha neste primeiro ano, que é onde a gente espera que ele coloque a casa em ordem, porque o caos na saúde está... tão grave ou maior do que do asfalto. É que do asfalto atinge mais pessoas, talvez, do que... Então, como são todos essas outras emergências que estão aí para ser atendidas, eu vou pedir para você ficar aqui comigo mais um pouquinho, porque eu quero falar, além dos buracos, que tipo de retorno vocês da Câmara estão tendo em relação a esses outros problemas mas muito graves da saúde e educação. Fique com a gente que estamos fazendo com o Rodrigo Simões, atual presidente da Câmara Municipal, e que está dando para nós aqui um retorno de como andam as coisas na Câmara Municipal depois desses 6 primeiros meses de atuação, tendo o Rodrigo Simões como presidente da casa. Já falamos aí do problema dos buracos, que ele já nos antecipou que está sendo cobrado por toda a Câmara. E agora, Rodrigo, dando continuidade ao que a gente pode falar de mais grave, perdeu-se aí um tempo imenso e energia com a questão da greve do funcionalismo, tudo bem, isso brecou um pouco as coisas, mas a gente está se aproximando do caos também na saúde. Né? E para agravar ainda mais, se a solução for passar por atitudes como essa, do fechamento do ambulatório central, a população está se sentindo assim, eu não diria traída, mas, sabe, poxa, e agora, o que vai acontecer? Então, eu queria saber qual tem sido o posicionamento da Câmara em relação a esse problema, o que o prefeito está respondendo, o que o secretário está respondendo a vocês, que são nossos representantes. Vera, o mês de agosto promete na Câmara de Ribeirão Preto. Esse é um assunto que vai estar aí fervendo na cidade, que é em relação... o governo quer fechar o pronto-socorro central e transformar o local numa AME, um ambulatório médico especializado, e transferir todos os servidores, toda a estrutura do pronto-socorro central para a Cuiabá, para a Vila Virgínia, enfim, para as UBS. E eles explicam por que querem fazer isso, Rodrigo? Estão dizendo que é melhor, que já está ali para inaugurar num curto espaço de tempo, o AME em Ribeirão Preto. O AME, que aliás é fundamental, viu? Fundamental. Nós conhecemos mas antes de mexer com isso, não teríamos outras prioridades? Exatamente. Eu, particularmente, a minha sugestão é que se construa um prédio pronto, próprio para aquilo, para o AME,
Mantenha-se o pronto-socorro central. Por quê, gente? O pronto-socorro é tradicional. Está na cidade aí há mais de 40, 50 anos e a população está acostumada, está habituada com o quê? Com o pronto-socorro central. Qualquer coisa que acontece, independente de onde a pessoa está, é o pronto-socorro central. Então já existe já uma cultura em relação a isso e uma dependência da população através do nosso pronto-socorro central. O AME, né, é fundamental? Sim, mas eu acredito que poderia haver aí um bom senso, aprofundarmos eu diria mais uma melhor no gestão assunto da e coisa, né? buscar outra alternativa, mantendo o pronto-socorro central onde está, quietinho, mas trazer imediatamente o AME. Nós conhecemos a estrutura do AME, é fantástico. Para você ter uma ideia, Vera, com o AME funcionando em Ribeirão Preto, em 2 meses nós vamos zerar, olha só, zerar a fila de consulta e de pequenas cirurgias. Para você ter uma ideia, determinadas especialidades demoram até 3 anos para fazer um exame. A mulher que está com problema de bexiga, eu não sou especialista, não entendo nada, mas a mulher esperar 2 anos para ser atendido por um especialista com problema na bexiga, o que vai acontecer com essa mulher? Numa cidade como Ribeirão Preto... Não pode, né? É inadmissível do porte isso. de Ribeirão Preto, com o número de médicos que Exatamente. tem, eu acho que, de certa forma, a minha esperança, como deve ser a de muitos, é que na questão da gestão de todos esses problemas, alguns estejam sendo, Rodrigo, privilegiados em relação a outros. Porque na saúde eu ainda não vi nada eficiente sendo feito em relação a tudo. E a promessa do AME, ela ainda é muito etérea. Exato. Né? Qual é a previsão do AME, Rodrigo? Então, construir o tempo de construir, reformar, no caso passe pela Câmara, que nós não sabemos que vai passar pela Câmara. Depende do projeto, né? O governo vai ter voto suficiente para aprovar o fechamento do PS Central e a vinda do AME para aquele local. Não sabemos ainda. Caso isso aconteça, tem licitação, 2 meses de licitação, tem as obras, talvez aí 6, 7 meses inaugura o AME em Ribeirão Preto, talvez janeiro, fevereiro do ano que vem. E você não acha que essa discussão do fechamento do posto central poderia ser feita depois que a AME estivesse funcionando, que tivesse então, mas aí, criou essa... aí que tá, não tem jeito, porque ele quer implantar exatamente no mesmo prédio do PS Central. O problema tá aí. O fechamento está condicionado a isso. Fecha-se o PS Central e instala a AME no local que é o PS Central. É difícil, é um muito assunto complicado, complexo e a população está perdendo com isso. Porque o AME vai atender, além de Ribeirão Preto, atende a região também, eu acho justo, viu, Vera? Claro, eu também acho, nós já conversamos sobre isso aqui. A gente expandir isso aí, trazer Ribeirão, a região nesse sentido, lá é o pior lugar possível. Também acho. Quem sabe num bairro, sugerimos já na Vila Virgínia, na Monteiro Lobato, na Pio 12, tem terrenos da prefeitura. Porque ali o trânsito, toda aquela questão de ser na zona central. Talvez um outro local com uma estrutura nova, porque o AME não cheira nem a hospital, cheira a clínica. É muito bem posicionado. E o atendimento é diário, são 200, 300 atendimentos por dia. Vamos torcer então para que o bom senso prevaleça, né? É o que a gente quer e vamos lutar para isso. Educação. Rodrigo, a gente ouviu falar muito no começo do ano dos esforços, mas faltava material. A grande parte do que eu ouvi eram problemas da máfia anterior. Que veio antes, exatamente. Outra parte era verbas que não foram licitadas e tal. Muito bem, mas continuamos aí com um problema seríssimo. Nós temos um problema grave hoje ainda em relação às vagas nas creches. Isso. Isso precisa ser resolvido. E temos alguma no previsão início do disso? ano tínhamos um déficit de 3.000 crianças fora das creches. Hoje eu não vou saber te precisar esse número com exatidão. Houve uma melhora? Houve, mas ainda não alguma suficiente. Previsão, algum projeto específico para a melhoria da educação ou não? O ideal seria a vinda de novas creches. Seria também a prefeitura pegar essas entidades conveniadas, as nossas creches, como Creche Modelo, Pingo de Leite, que já tem uma Casa de Emmanuel, Nave da Saudade, que tem uma estrutura, e melhorar o repasse e falar, olha, cada uma que se atenda mais 10, mais 20, mais Rodrigo, 50 a secretária da Educação, a doutora Sueli, quando ela esteve aqui há uns 2 meses atrás, nossos telespectadores devem se lembrar, ela me disse que isso estaria sendo feito. Porém, não sei nem se é justo eu estar perguntando isso a você, poderia convidá-la para vir aqui. Era uma questão, acho que foi no mês de abril que ela esteve aqui. Eu não vi mais em jornal, não vi mais em lugar nenhum que esse problema tivesse sido resolvido.
e que esses convênios tenham sido efetivados. Então, fica aqui minha pergunta, doutora Sueli. Nós temos alguma posição sobre isso? Posso fazer de você? Você pode fazer o favor de verificar para a gente, senhor presidente? Aliás, esses pontos são discutidos normalmente no meio do ano e no início do ano letivo. Mas nós temos ainda, infelizmente, a necessidade de vagas de creche em Ribeirão Preto. Infelizmente tem. Precisamos, além desses convênios serem incrementados, nós precisamos sim de construção de novas creches. Está surgindo um empreendimento novo em Ribeirão Preto, do lado ali da usina Galo Bravo, do Magic Gardens. Ali nós teremos equipamentos sociais em parceria com a empresa que está construindo lá. Teremos creche, teremos escola, teremos posto de saúde, enfim, teremos uma estrutura completa. Esses outros empreendimentos que estão sendo feitos também na Zona Leste, também virão acompanhados de toda essa infraestrutura? Então, as compensações, ainda não me aprofundei. Esse da Zona Leste, inclusive, nós estivemos, eles já fizeram a parte estrutural. Ficou maravilhoso, Nossa, aliás. Maravilhoso. Não sei se você lembra o lixão que era lá no Jardim Juliana. Não, realmente e a construtora que está fazendo lá. A MRV aqui, como eu não tenho frescura legal, de bacana. Patrocinadores, né? A MRV deu um show lá, literalmente. E não acabou lindo, ainda, né? Diz que ainda vão... Ao lado do Recreio Internacional. Isso. Ficou lindo mesmo. A gente tem que falar, é legal até destacar o trabalho da construtora. E, se você me permite, lá em frente ao Magic Gardens, do lado do Galo Bravo, a construtora Pacaembu, que está construindo 6.991 casas, vai oferecer ali uma linha completa de equipamentos sociais para o município. Olha Ou seja, só. é a compensação que deve ter que também precisa. nesse outro da MRV, porque é muito grande, é impossível que não esteja. Aliás, deixa eu lembrar, até passar para o seu telespectador, o Parque Luiz Carlos Raia será adotado por uma construtora em Ribeirão Preto. Olha que beleza. Que vai cuidar de tudo, ou seja, vai transformar o Parque Luiz Carlos Raia, que merece. Olha, gente, boas notícias do nosso caro presidente no programa de hoje, né? E aliás, já antecipando ao executivo, o pessoal da prefeitura vai me matar. Mas o Parque Tom Jobim caminha também para o mesmo sentido, mas da parceria público-privada. É o certo, Rodrigo, que beleza. E é bom para a cidade, né? Ver isso Eu não sei se você chegou a conhecer o parque que a Build fez lá no Botânico, que aliás tem o nome do Roberto Francois. Isso. Ficou lindo. Ficou. E as atividades lá estão se desenvolvendo constantemente, eu vejo as coisas acontecendo lá. E nada mais justo. São construtoras, sem dúvida, boas e que agora estão sendo, não vou dizer obrigadas, né? Mas contrapartida. Dá uma contrapartida para a cidade que está recebendo, que está fazendo tudo isso. Exatamente. E eu diria até, Rodrigo, que essas parcerias que a prefeitura fez, tanto com a Pacaembu quanto com a MRV, com a Build. Eu achei, com a Build também? Com a Build também. Ah, tá. Uma coisa incrível, essa é a tendência do mundo. Precisa, né? O governo, se não dá conta de tudo, exatamente. e nós somos um continente, um país continental, exatamente. Tem que fazer exatamente isso. Pode vir, a casa é sua. Então, eu te dou isso e você me traz... A contrapartida, exatamente. Então, eu acho que isso foi bom a gente ter essa oportunidade de expressar. Mas antes que eu parta para os finalmente, eu tenho mais algumas perguntas que eu tenho certeza todos os nossos telespectadores vão querer saber. Como é que anda Sevandija? Como é que anda primeiro, vamos repartir em duas etapas. Está andando as investigações? A gente vem acompanhando, inclusive, nesses dias agora que estão acontecendo as audiências no fórum. Começou nessa segunda-feira, dia 24, literalmente fervendo, né? Lógico, a gente acompanha pela imprensa, pelos advogados que lá estão no fórum, fervendo. O pessoal que está preso estão aí, os ex-vereadores afastados, todos participando. Enfim, um clima tenso. Tenso, né? A Câmara está colaborando com todos os documentos a Câmara, o que tinha, tudo que foi pedido para a Câmara, já foi... pelo Ministério Público, pelo GAECO, pela Polícia Federal, foi atendido prontamente, imediatamente. A Câmara não reteve nada. Dá para prever um tempo para isso? Porque Ribeirão é difícil, Rodrigo. É difícil a gente falar, porque agora os julgamentos vão acontecendo, um atrás do outro, em grande escala. É difícil falar alguma coisa nesse aspecto. Então, agora, finalizando, acabaram de me dizer que nós só temos mais 5 minutinhos. Vem a pergunta. Essa surra que Ribeirão Preto levou, né? Essa surra, eu digo porque, além de 8 anos de uma administração corrupta, nós sabemos que
9 dos nossos vereadores estavam profundamente envolvidos em tudo isso, eu acho que é uma surra que a cidade levou. Sim, sim. Agora, é que nem aquele tapa a mais que a gente dá na bunda do filho e se arrepende, chora depois porque a dor dói na gente, mas a gente fala, mas é pro bem dele, ele há de aprender com isso. Que sirva de lição, né, Vera? Então, eu pergunto a falando, você, essa surra que Ribeirão levou com tudo isso, você entende que na nova Câmara está valendo a pena? Sim, com certeza. Esses vereadores que foram eleitos agora, os reeleitos e os eleitos, isso está servindo de sustentação para que Ribeirão possa ter alguma esperança maior que as outras cidades que ainda não apanharam? Com certeza, eu não tenho dúvida disso, pelo nível de trabalho que vem sendo executado na Câmara de Ribeirão Preto, pelo relacionamento republicano que a Câmara está tendo com o Palácio Rio Branco, com o Executivo. Eu não tenho dúvida, nós estamos vivendo aí uma das melhores câmaras dos últimos tempos, com muito trabalho, vereadores interessados, atuando. Acabou aquela história, e a gente conversava em off, isso antes, eu e a Vera, do toma lá da cá aqui em Ribeirão Preto, daquele que indica alguma coisa em troca de algum benefício. Acabou. Isso aí acabou, pois não se fala mais nisso. O que nós estamos comentando também é que em tudo tem que haver o bom senso, na gestão, em tudo. Se o Rodrigo ou alguém me indicar, é meu amigo, me indicar para fazer um trabalho pertinente à minha habilitação, exatamente, e eu estiver lá trabalhando, beleza, isso não tem problema. Agora, a forma como as coisas eram feitas... Igual fazia antes, indicava fantasma, ou seja, indicava, tinha aquela troca, olha, eu vou abrir para você, mas você vota assim para mim. Não cabe isso. Não tem mais, né? Não cabe, não Podemos ficar tranquilos? Tranquilo, e a gente tem aí essa missão e já estamos conseguindo, acredito sim, os 27 vereadores, prefeito municipal, vice-prefeito municipal, resgatar a confiança da população de Ribeirão Preto. Levantar, acima de tudo, a autoestima da nossa gente, que até então, quando se falava em política, o que era? Tudo bandido, tudo ladrão. Mudamos, já pode ter certeza que já mudamos essa triste realidade, esse pensamento de algumas pessoas aqui em Ribeirão Preto. É lógico que sempre vai existir a turma do quanto pior, melhor. Isso é normal. Mas está prevalecendo o que você pode nos passar, que a gente vem trabalhando, mudando, fazendo, acontecendo, uma nova Câmara para a cidade de Ribeirão Preto, como eu acredito também num novo prefeito, um novo executivo, uma cara nova para a nossa cidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, e afinal de contas o Rodrigo trouxe aí 2 boas novas para nós, das novidades das verbas para as nossas creches, que a Câmara repassou para que sejam distribuídas. Também esses empreendimentos que trarão serviços, né, compensatórios. E eu espero, Rodrigo, que você tenha bons motivos para voltar antes de 6 meses para nos contar o andamento. Obrigado, tendo motivo, viu? A casa é nossa. Não tendo motivo, eu te espero daqui 6 meses para a gente poder atualizar aqui as novidades para os nossos parceiros. E eu quero agradecer a Veranice, até em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, dos 27 vereadores, a presença do presidente aqui hoje, a presença dos 27 vereadores que vêm prestar conta, trazer aí o que está acontecendo com o novo Legislativo de Ribeirão Preto, e a Veranice abre esse canal, abre essa possibilidade para que a gente possa mostrar para a população esse balanço dos primeiros 6 meses dos 27 vereadores frente ao Legislativo. Muito obrigado, Deus abençoe. Espero voltar em dezembro com você aqui no Canal 20. Pode ter Canal certeza, 22. Rodrigo. Canal 22 da 22 da NET. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, fica aqui querida. comigo mais um pouquinho.